Quem lembra de Cronoa, uma daquelas franquias que a Namco tentou fazer ele ser o seu segundo maior mascote junto com o Pac-Man, mas fracassou miseravelmente e hoje em dia tá no limbo sem um Cronoa 3 ou algum tipo de relançamento que não seja remakes do Cronoa 1 e 2. Com isso, Cronoa tá naquela lista negra das franquias esquecidas, só tendo 7 jogos ao todo, ou 9 se você considerar os remakes. E hoje eu vou falar sobre os melhores e piores jogos de Cronoa, para poder lembrar como que essa franquia era antigamente. Se os jogos envelheceram bem, se hoje em dia Cronoa tem potencial talvez para voltar. Para analisar os jogos iremos para a ordem de lançamentos, ou seja, do Cronoa 1 até o último Cronoa lançado até então. Junto também eu vou deixar as datas embaixo de quando eu zerei cada Cronoa, só por curiosidade caso você queira saber. E é isso que vamos falar hoje, sobre Cronoa e o seu universo, sobre os piores e melhores jogos que tem na franquia. Cronoa 1 é um daqueles jogos que quando eu descobri que existe um Cronoa 1, lembrando que eu joguei o Cronoa 2 primeiro, e quando eu descobri que tem o 1 na franquia, eu virei e falei, nossa, tem Cronoa 1 no Play 1. Eu na hora baixei o jogo e resolvi jogar pra ver se ele era bom. E minhas expectativas estavam certas, Cronoa 1 é um ótimo jogo do começo ao fim. Para o começo de história, vamos falar da história em si, onde se passa numa terra chamada Fentionmire, uma terra de sonho onde as pessoas acabam sonhando, mas acabam acordando sem se lembrar desses sonhos. E nesse lugar existe um menino chamado Cronoa que vive com seu avô e com seu amigo, o Apple, que é como se fosse um espírito. Acabam vendo que uma nave acaba caindo numa montanha e vão lá para explorar para saber o que está acontecendo. E Cronoa também já tinha sonhado com essa nave caindo na montanha e realmente acabou caindo na vida real dele. E com isso começa a aventura do jogo, com Cronoa passando por vários lugares, vários sonhos, em prol de poder saber o que está acontecendo para salvar o mundo dele. E assim, a história do primeiro Cronoa é muito boa, é simples mas eficaz, com vários plot twists e personagens interessantes. Eles não são interessantes de uau, mas não são ruins o suficiente para você não gostar deles. Cronoa 1 é mais um daqueles jogos de plataforma, só que a diferença é que é um jogo que assim, ele não inova, mas ele tem um gostinho de único. Ele tem um gostinho que ele não é só um joguinho de plataforma qualquer. Ele tem uma coisa que faz ele ser um pouquinho mais especial que os outros jogos. Não só pela história, mas também pelos ambientes. Que os ambientes são muito marcantes, porque você passa por muitas áreas do jogo que fazem você lembrar delas. Não são áreas qualquer. Junto com o fato que também esse jogo é bem bonito para os padrões do Play 1. Assim, hoje em dia você pode falar que ele é feio, mas se você olhar com os olhos de antigamente, Cronoa 1 é muito bonito, é um jogo bem belo em muitas partes, e tem partes que podiam ser apenas uma fotinha, mas não, tem um detalhamento que mostra que teve um carinho feito em cima do Cronoa 1. Isso inclui também a gameplay, que também dava a ver muito que os caras estavam brincando com a câmera do jogo, porque tem muitos momentos que você fica brincando com a câmera não fica parada em nenhum momento no Cronoa, toda hora ela se mexe e mostra os belos cenários que tem nesse universo. Além de uma jogabilidade bem gostosinha de jogar, o Cronoa tem movimentos relativamente simples, mas eficazes, porque você pega um inimigo que é esse aqui, e você pode fazer muitas coisas com ele. Você pode pular para poder pular mais alto, atirar nele, tem várias variantes desse mesmo inimigo que pode ajudar ou não. Junto com os coletáveis, que para você fazer o 100% de uma fase você tem que coletar todos esses cristais que tem, que são 100 em cada fase, junto com os civis ou cidadãos de cada mundo, e fazendo 100% de cada fase, você desbloqueia uma fase bônus, que essa aqui é para fazer qualquer jogador se sentir em speedrun, porque esse mapa é difícil. Não subestime esse mapa realmente é difícil. Esse mapa para realmente testar o como você sabe jogar com Cronoa e tudo que você passou no jogo inteiro para poder passar esse mundo que é quase impossível para muitos jogadores. Falando em dificuldade, Cronoa é uma coisa muito normal na franquia, é o seu level design na parte de puzzles. Os puzzles de Cronoa sempre começam bem simples e do simples entram para uma parte muito complexa. E esse complexo depende de cada jogo. E nesse primeiro jogo, essa parte dos puzzles está bem equilibrada, para dizer a verdade. Não tem nem puzzle muito difícil e nem puzzle muito fácil. Para mim elas são bem equilibradas. Junto com a música, que a música é muito boa do Cronoa 1. As músicas de Cronoa sempre na maioria das vezes são boas e Cronoa 1 não decepciona. E no geral, Cronoa 1 ainda é um dos melhores jogos da franquia. Mesmo que os gráficos relativamente envelheceram um pouco mal. A dificuldade, que como eu disse vai dificultando ao longo do jogo, pode atrair e não atrair jogadores que não gostam de dificuldade nos jogos. E Cronoa é um dos jogos que realmente foca em dificuldade a longo prazo.
Mesmo com esses mini defeitos, o primeiro jogo se estabelece como ainda um dos melhores jogos da franquia e ele fica em segundo lugar como um dos melhores Chronoas, na minha opinião. Arrisco a dizer que esse Chronoa muitos fãs não conhecem, que é o Chronoa Moonlive Museu, que é um joguinho lançado no portátil WonderSwan, que é um portátil bem desconhecido, mas eficaz no que ele tem, já que ele até teve um Mega Man exclusivo lá, que foi o Mega Man Force, que é um joguinho até relativamente divertido do Mega. E sabe, quando eu descobri a existência desse Chronoa aí, eu fiquei com uma cara tipo, será que é bom esse jogo? Porque assim, eu tava muito desconfiado se esse jogo poderia ser ou não ser bom no Chronoa, já que é um jogo meio preto e branco e eu já tava com umas expectativas meio baixas. Joguei o jogo, até que ele foi divertido, não é uma obra-prima que poderia ser, mas como um jogo simples de Chronoa, esse Chronoa funcionou muito bem. A história do Moonlive Museu se passa antes do primeiro jogo do Chronoa, onde um dia o Chronoa e o amigo dele estavam passeando normalmente, até que do nada apareceu uma jovem chorando e eles foram ver o que estava acontecendo. Ela explica que a lua foi dividida em fragmentos por um grupo de pessoas misteriosas que esse grupo, que era formado por artistas, residiam bem do lado do Museu da Lua, onde eles moravam mais ou menos nas proximidades. Com isso, Apple e Chronoa resolvem ajudar ela, mas quando chegam lá eles acabam ficando presos e acabam tendo a missão de entrar em 5 mundos para não só sair, mas também resolver os problemas que estão acontecendo lá no Museu da Lua. E assim, esse Chronoa, o Chronoa Moonlive Museu, é relativamente um Chronoa muito bom, para dizer a verdade. Diferente do Chronoa 1, esse realmente é um jogo 2D. Não que o Chronoa não seja uma franquia 2D, mas assim, os Chronoas principais, como o 1 e o 2, eles são um 2D que brinca muito com a câmera. Mas aqui ele realmente é um jogo 2D e não dá pra, tipo, jogar o item pra frente e pra trás. Só dá pra jogar, tipo, pra esquerda e direita. Mas isso não quer dizer que é um ponto negativo. Esse jogo oferece muitas coisas até que interessantes no universo Chronoa. Os inimigos, que são aqueles bichinhos que você pode pegar e usar para muitas coisas nas fases, tem muitas variantes aqui no jogo. A jogabilidade ainda continua boa. As fases são levemente simples, mas eficazes no que elas querem ser. Lembrando que esse jogo é preto e branco. E o que eles fizeram é realmente uma coisa até que bem feita. As fases são até que bem ricas em muitos detalhes. Junto também com o primeiro jogo, esse jogo vai ficando difícil ao longo do tempo. Ele começa bem fácil e depois fica mais difícil ao longo que você joga o jogo, tendo puzzles bem complexos até. Com certeza são dos Chronoas mais difíceis nessa parte de puzzle, porque tem puzzles que tem que pensar muito. E para quem gosta de puzzle, eu acho que realmente vai gostar desse tipo de jogo. As músicas do jogo são relativamente simples também, não tem nada demais, mas elas fazem o seu papel que funciona. São músicas simples, essa é a verdade. Elas não vão ficar na sua cabeça, mas o que elas tentam fazer é aceitável para esse tipo de portátil que tem. Além disso, o WonderSwan, para ele tentar diferenciar dos outros portáteis da época, ele tinha dois tipos de câmera. A câmera padrão que temos nos videogames, no cinema em geral. No entanto, ele também tem um outro tipo de câmera, que é a câmera pra cima, que eu arrisco a dizer que ele foi talvez um dos primeiros portáteis, na verdade nem portáteis, eu acho que um dos primeiros aparelhos a usar a câmera vertical ao invés de horizontal. Mesmo não sendo proposital, foi revolucionário, já que hoje em dia a gente usa muito a câmera vertical hoje em dia. E esse Chronoa usa um pouco essa câmera no jogo. Ele não usa muito, mas uma fase ou outra ele até usa, para poder diferenciar um pouco do padrão que o jogo tem. Não é uma coisa que vai mudar a jogabilidade, essas coisas, mas é uma coisa relativamente simples que só pode diferenciar um pouco o jogo do mesmice. Os únicos negativos que eu vejo nesse jogo é a parte das músicas, que mesmo as músicas sendo propositalmente, eu acho, feitas simples, poderiam ser um pouquinho mais marcantes. Acredito que o portátil podia ter feito muito mais com essas músicas, já que o Mega Man Force ele tem músicas relativamente bem feitas pro portátil, então acho que esse Chronoa podia ter feito muito melhor. Também eu acho que esse Chronoa ele fica a longo prazo meio enjoativo, já que esse jogo, tipo, cada mundo são 5 mundos, e desses 5 são 6 fases, e dessas 6 fases no total dá 30 fases. Dessas 30 chega um ponto que dá um pouquinho de enjoo de jogar. Talvez isso seja pro meu gosto, já que esse Chronoa, na minha visão, é um Chronoa tão simples que não precisa ter muita fase, mas eu acho que encheu muito as fases. E lembrando que esse jogo não tem chefes, então pra mim,
o quinto mundo podia não existir, podia ser um chefe no lugar de 6 fases. Para poder diferenciar um pouco, já que o jogo ele é só plataforma e não tem nenhuma parte que tem um mini chefe ou chefe, para poder diferenciar além da câmera para cima. Que, como eu disse, não muda muito o jogo, além de ter mais espaço para cima. Mas no geral, Klonoa Moave Museu é um ótimo jogo do Klonoa. Ele não tenta ser inovador ou tenta ser único, mas o que ele faz já é bom. Ele não tenta ser nada demais, como eu disse, mas vale a pena jogar para poder saber como que é esse jogo, se você pode gostar ou não. E para mim, ele fica em quarto lugar. Klonoa 2 é o primeiro jogo que eu joguei na franquia lá no PS2 na época. E foi um jogo que eu adorava jogar, mesmo sabendo que eu tava entalado em algumas fases e não consegui zerar o jogo na época. Mesmo eu entalado em algumas fases, eu me divertia muito com esse jogo. Pra mim, o Klonoa 2 é o ápice da franquia e pra mim, tipo, ele é o melhor. A história se passa após o primeiro jogo, onde o Klonoa misteriosamente acaba sendo teletransportado para um lugar mágico chamado Wunantin, onde ele acaba saindo do Mar das Lágrimas, onde que é um mar feito de lágrimas, onde de longe, duas figuras chamadas Popka e Lobo acabam vendo o Klonoa saindo da água e resolvem salvar ele. Com isso, após o Klonoa acordar, eles explicam que a vinda dele para esse mundo não foi à toa, onde o Klonoa deveria salvar o mundo deles, já que foi profetizado, e salvar os 4 reinos que existem nesse mundo, já que esse mal pode destruir esses 4 reinos e impedir o mundo de continuar vivendo. Klonoa resolve ajudar junto com Popka e Lobo, que ajudam ele também na aventura. E assim, a história do Klonoa 2, eu gosto muito da história do Klonoa 2. Eu não acho ela melhor que do primeiro jogo, mas ela não deixa de ser uma história boa. E pra começar, não tem como falar, os gráficos em comparação do primeiro ao segundo são uma evolução muito evidente. O jogo ele é muito mais detalhado em comparação ao primeiro Klonoa, o jogo é mais bonito, mais colorido, e eu diria que ele é muito mais criativo em comparação ao primeiro jogo, já que ele tem temas muito bons e muito criativos, que você passa por cada reino, onde os reinos você passa com as mecânicas que cada um tem, porque tem um que é uma cidade meio que industrial, onde todo mundo trabalha. O outro reino é o reino da diversão, onde você passa por um mundo de... vamos dizer que é um mundo de circo, onde as pessoas sempre estão felizes. O jogo também continua brincando com o estilo da câmera e também trazendo outras mecânicas, como poder ficar de ponta cabeça, andar num skate. As fases, na minha visão, eles são muito mais criativas que o primeiro Klonoa. Elas têm mais vida, se é que podemos dizer assim. Elas são muito mais vivas, mais criativas, mais divertidas. Acredito também que elas têm um pouco mais de variedade em comparação ao primeiro jogo, junto com os personagens. Que os personagens desse segundo jogo, acredito que eles estão ainda iguais ao Klonoa 1, mas eu acho que eles estão um pouquinho mais carismáticos, já que tem a Popka, que dá pra ver que é um bichinho bem sacana, só de olhar, a Lobo, que também é uma boa amiga pro Klonoa. Os personagens gerais são carismáticos, eles são legais, eu não vou dizer que eles são incríveis, mas eles fazem bem o seu papel. Junto com a música, que a música continua muito boa. Eu ainda tenho discussões para saber qual tem melhor música, o Klonoa 1 ou 2, mas ela ainda tá acima da média. As músicas do Klonoa 1 são muito lembradas e muito boas. E no geral, Klonoa 2 é um jogo quase perfeito. É um jogo que tem pouquíssimos defeitos e é um jogo muito bom do começo ao fim. Eu não saberia dizer quais os defeitos graves que esse jogo tem. Talvez as fases bônus, que elas são tipo assim, elas não são ruins, mas se a gente comparar com o Klonoa 1, a dificuldade não tá tão pior em comparação ao primeiro. Pra mim, na minha visão, não consigo achar outro Klonoa tão bom quanto esse. E pra mim esse Klonoa fica em primeiro lugar como um dos melhores jogos do Klonoa. Esse aqui dificilmente eu acho que vai descer, a não ser que um dia lance o Klonoa 3, que aí dá pra fazer uma boa discussão.